Olá, o meu nome é Fábio Filipe e sou anfitrião do podcast Conversas de Personal Trainers. Queres saber mais sobre o negócio de treino personalizado? Aumentar os teus conhecimentos sobre marketing, vendas e gestão de carreira para potenciares o teu negócio? Conversas de Personal Trainers é o podcast de partilha de conteúdo exclusivo para Personal Trainers. Este podcast é patrocinado pelo software Elite Trainer. Ganha mais tempo para ti e entrega mais e melhor qualidade aos teus alunos. Faz as prescrições dos treinos para os teus alunos em apenas alguns minutos, acompanha todo o seu progresso online ou presencialmente e oferece-lhes uma app totalmente gratuita para que nunca mais se sintam perdidos. Descobre todas as funcionalidades e começa os teus 14 dias grátis em www.elitetrainer.fit. Agora, vamos ao episódio de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Personal Trainers. No episódio de hoje vou ter aqui a Melanie comigo. A Melanie ajuda personal trainers aqui na área do marketing digital, ajuda-os a atrair mais clientes através do digital, mais propriamente dito aqui, citando a sua bio do Instagram. E sem mais demoras, não vou ser eu a apresentar a Melanie, é ela própria que se vai apresentar. Melanie, bem-vinda, muito obrigado antes de mais por teres aceito o meu convite. E bola para a frente, conta-nos quem é a Melanie, o que é que a Melanie faz? Olá! Bora. Olha, primeiro que tudo, obrigada pelo convite. É uma honra mesmo estar aqui. Eu já segui o teu trabalho mesmo antes de eu sequer ter ingressado nesta área do marketing para PTs. Então, olha, quem é que eu sou? Sou a Melanie e olha, formei-me nada a ver com marketing. Neste momento trabalho com redes sociais para PTs. Eu ajudo personal trainers a atraírem mais clientes pelas redes sociais, pelo digital, através aqui de conteúdo e um posicionamento diferenciado, conteúdo profissional, de forma a que sejam vistos como referência, autoridade e que tenham constantemente aqui um fluxo de clientes ou potenciais clientes a entrarem nos seus perfis, de forma a que não tenham que andar sempre atrás deles, que seja aqui um processo natural das pessoas entrarem em contacto e pedirem informações e de angariarem clientes. Isto não só para PTs que tenham acompanhamentos online ou serviços digitais, também é importante para os PTs que têm ou que trabalham só o presencial. Certo, boa. Já vamos aprofundar um bocadinho mais essa parte. Antes disso, eu gostava de perceber um pouco melhor aquilo que foi o teu percurso. Então, tu já disseste que não tinhas nada a ver com esta área, então conta-nos um pouco mais sobre isso. O que é que tu fazias antes e o que é que te trouxe até ao digital? O que é que te Uhum. levou até aqui? Olha, eu sempre achei que, no percurso de escola, enfim, sempre achei que eu queria trabalhar na área da saúde. Uhum. Até porque, pelo meu meio, tenho muitas amigas, tenho 3 amigas médicas, a minha família, assim, sempre achou, né, que eu devia ir para a área da saúde e tal. Então também foi sempre isso que eu achei. Eu licenciei-me na área no curso de Fisiologia Clínica, mas rapidamente percebi que, sim, a área da saúde aqui em Portugal é complicada, as condições de trabalho, enfim, são o que são. E então soube logo aqui, queria experimentar lá fora e fiz Erasmus na Alemanha, onde me ofereceram logo trabalho. Então eu voltei para Portugal, acabei simplesmente o meu curso, aprendi alemão e fui para Munique, onde estive a trabalhar durante 3 anos. Num serviço de cardiologia, caos, né, reanimações, urgências, trabalhava aí e percebi que isso não era para mim, não é? E é daquelas coisas que às vezes só sabemos mesmo quando pomos as mãos na massa, quando realmente começamos a fazer. E então comecei aqui a pesquisar, ok, se não fazendo isto, o que é que eu posso fazer? E comecei aqui a pesquisar sobre desenvolvimento pessoal, sobre finanças, investimentos. Depois tropecei no marketing Hum. e comecei a seguir mais pessoas, malta do Brasil, malta em Portugal, Paulo Faustino, Roberto Cortês. E eu, epá, ok. Comecei-me aqui um bocadinho a apaixonar sobre o que o marketing me podia proporcionar a mim, a nível de trabalho, e o que o marketing proporciona a negócios. Um negócio sem marketing, não é? E então comecei cada vez, pá, também pela oportunidade que eu tive, estar lá na Alemanha, o salário que eu tinha, consegui, olha, fui investindo em cursos, cursos disto, cursos daquilo, um bocado para eu perceber o que é que eu conseguia fazer, o que é que eu gostava. E depois, pronto, olha, regressei a Portugal,
comecei cada vez mais a aprofundar-me nas redes sociais, a tirar cursos, atrás de cursos, e até que eu cheguei a um ponto que é isto: olha, é muita informação, preciso começar a pôr as mãos na massa. Ou seja, tu E começaste, tu, tu começaste a investigar mais sobre a área, ou seja, começaste a investigar e a estudar mais sobre a área do marketing, ainda quando estavas na Alemanha a trabalhar, é isso? sim, sim, sim. Ok. E quando é que se deu o Sim. momento em que, não, é agora, vou largar isto e vou investir tudo aqui? É assim, olha, eu foi para aí 6 meses depois de estar na Alemanha que eu percebi que aquilo não era mesmo para mim e Ok. que eu queria Foi, regressar. foi rápido. E sim, e os 3 anos foi um bocadinho a preparação para vir, mais a nível até financeiro, não é? E eu calculei: "Ok, eu voltando a Portugal, estando um ano sem ganhar nada, para eu me orientar, com as despesas, quanto é que eu preciso para me suportar Uhum. financeiramente?". Depois Boa. eu sabia quanto é que eu conseguia poupar por mês. E ok, então eu tinha uma data em que eu sabia que podia regressar. Então eu tive lá os 3 anos um bocado nessa ótica. Então, quando voltei eu sabia mesmo que queria fazer isto de redes sociais. Ainda nem sequer sabia que eu me queria especializar, para PTs. Isso foi toda uma outra. Certo. Ok, então e depois quando é que, ou seja, tu começas a fazer formações, não é? Tu sabias exatamente, depois tu conseguiste delinear ou traçar mais ou menos o caminho por onde ias, isto porquê? Porque no marketing, neste momento existem aqui vários caminhos e várias possibilidades, sei lá, há os gestores de tráfego, há os gestores de redes sociais, como é que tu definiste depois o teu caminho a partir daí? Provavelmente Olha, não começaste por uma parte mais geral e depois foste afunilando, não é? sim, não foi fácil, porque lá está, eu comecei a Uhum. pensar: "Pá, há muitas áreas que me interessam e são interessantes", hum, mas realmente eu escolhi aqui as redes sociais muito pela criatividade que eu conseguia ter no trabalho, a nível de pensar em tudo o que é estratégia, tudo o que é, sei lá, também o design dos posts, tudo essa parte criativa chamava muito, então foi um bocado por aí que eu até escolhi, por exemplo, gestão de redes sociais em vez de gestão de tráfego, também é outra área Uhum. super interessante. Eu sabia que isso Sim, era mais também números, e então afastei-me um pouco daí. ok. Boa. E qual é que foi assim o momento, ok, vou para a gestão de tráfego, desculpa, vou para a gestão das redes sociais e tu começaste logo a trabalhar para os PTs ou começaste antes de uma forma mais geral? Como é que surge essa parte do interesse em querer trabalhar com personal trainers, mais especificamente? Eu comecei de forma geral. Uhum. Comecei a criar conteúdo na minha conta, que não era marketing para PTs, era geral. Uhum. Hum, e foi num evento, hum, do PAD, do Programa de Aceleração Digital, é uma comunidade do Roberto Cortês, de Sim, marketing digital, e foi em dezembro do ano passado, no encontro de Natal, tínhamos uma atividade de mesa, em que estávamos umas 6, 7 pessoas, em que tínhamos que partilhar uma conquista do nosso ano e um desafio que víamos para o próximo ano, ou seja, ali um bocado a pedir, ajuda e apoio das pessoas que ali estavam. O que é excelente, não é? Ter ali outras pessoas a olharem para nós, para o nosso desafio. E ali com um conjunto de perguntas que me foi feito, falar, conteúdo é que gostas de seguir, hum, que tens à vontade, que tens, sei lá, mais experiência, enfim, aquilo foi afunilando, afunilando, e eu saí de lá com o meu nicho feito, para PTs. Também foi um bocadinho do: "Ok, não há ninguém no mercado, neste momento em Portugal, a fazer este serviço específico para PTs", e então eu vi ali o meu público-alvo. boa. Eu acho isso excelente e dou-te os parabéns por isso, porque eu vejo, e trabalhando também com PTs, eu vejo sempre algumas áreas em que eu penso assim: se houvesse alguém que fizesse isto especificamente para PTs, eu tinha alguém em quem ou recomendar ou encaminhar muitas vezes PTs que possam estar interessados nesse tipo de serviço. Por exemplo, a gestão de tráfego, eu também, pelo menos que eu saiba, não tenho ninguém que comunique especificamente para PTs, por exemplo. É uma área que eu tentei perceber se havia alguém e não encontro.
Mas lá está, e isso acaba por o posicionamento e tu seres diferenciada nesse aspecto. Se calhar um PT, em vez de contratar alguém geral num de gestão de redes sociais, vai olhar para ti, ok, mas ela está-se a especificar nisto, provavelmente vai perceber melhor as minhas dores, vai perceber melhor os meus públicos, etc. E isso acontece também com os PTs, que eu acredito que também se devam posicionar em determinado momento, e cada vez mais, quando existe alguém que tem um problema específico e aquele PT vai ser a pessoa a quem recorrer. Neste caso, tu és a pessoa a quem os PTs podem recorrer para a gestão das redes sociais. Boa. Sim, é muito. Diz. Desculpa. Ia falar um bocadinho disso, da parte do nicho, não é? Que Uhum. é. Então, é a forma como nós podemos nos diferenciar e posicionar e comunicar de forma específica para um público. Esse público-alvo irá sempre sentir-se muito mais conectado, irá sentir que aquela pessoa entende as minhas dores, aquela pessoa consegue-me oferecer um serviço melhor, mais específico para mim, por ela ser a especialista naquela área, ele ser, enfim. Tanto se aplica a mim, como aos PTs. Aliás, o meu segundo cliente que eu tive, e ainda tenho PT, veio a mim e entrou em contacto comigo exatamente por isso, por eu comunicar especificamente para PTs. E isto também se aplica, pronto, aos Exato. PTs. E há outra coisa aí que eu vejo, que é, se tu só comunicas para PTs, por exemplo, tu vais estar, imagina, tu começas a trabalhar com um PT e esse PT conhece outros PTs, não é? E então acaba por poder haver uma maior possibilidade de haver também aqui a referenciação, o que é muito, muito interessante também para quem trabalha nesta área, e isto é transversal em tudo, ou seja, se eu trabalho, por exemplo, eu tenho um problema específico a nível físico ou tenho algum objetivo mais específico enquanto cliente de um PT, se eu trabalho com um PT que me ajuda a mim especificamente a resolver aquele problema, se calhar eu conheço outras pessoas que têm o mesmo problema que eu, então eu também mais facilmente referencio o meu PT, não é? Por ser esse especialista. Sim, sim. Imagina que um PT começa a trabalhar contigo, ou seja, ele contacta-te, quer começar a trabalhar contigo. Como é que se desenvolve o processo a partir daí? Ou seja, que tipo de trabalho é que tu fazes nas redes sociais? Isto também porque por vezes pode haver aqui alguma falta de conhecimento de como é que será o trabalho do gestor de redes sociais, o que é que ele faz, como é que me vai ajudar, como é que me vai ajudar a potenciar o negócio, como é que me vai gerar mais vendas. Então, começando do início, eu começo a trabalhar contigo, qual é que será o processo a partir daí? O que é Olha, feito? isso é uma muito boa pergunta, porque ainda há muito este estigma de os gestores de redes sociais fazem posts bonitinhos e acaba aí e não tem nada a ver. Não é Até só aliás, há designer, não é? Não é só há designer dos muitos posts. gestores de redes sociais, exato, que nem fazem o próprio design, têm um designer. Sim. Exatamente, exatamente. Então, olha, quando começam a trabalhar comigo, isto até é importante, as pessoas terem noção, que é o primeiro mês, ou seja, quando a gente começa a trabalhar juntos, é muito trabalhar o backstage, não é? O que não é tão visto. Há ali todas umas perguntas, uma conversa que é feita com o PT para perceber os objetivos, porque depois, para delinear uma estratégia, tem que ser sempre baseada nos objetivos do PT e no que é que ele quer para o seu negócio e como é que ele se quer posicionar. Eu tenho que perceber tudo isso, ou seja, há ali bastantes conversas e perguntas que é para eu perceber na totalidade o que é que aquele PT quer comunicar, qual é que é o seu público-alvo, quais é que são os seus objetivos, qual é que é a estética que ele gosta. E então o primeiro passo é logo é isto, é conversa, muitas perguntas, para eu depois também conseguir comunicar isso nas redes sociais dele, não é? Porque senão eu comunicava de forma igual para todos os PTs, não é? A Exato. pessoa tem que me conseguir passar a sua essência, vá, a forma como a pessoa é. Pronto, e depois, há aqui todo um processo de, análise do público da pessoa, do PT, análise de tendências e o que é que o mercado está a fazer, por exemplo, no nicho desse PT, hum,
faço aqui a estruturação de público-alvo, das personas, depois, se a pessoa já tiver uma identidade visual bem definida, eu sigo isso, claro, e a queira manter. Caso não tenha, que muitas vezes não tem, também ajudo a criar isso, ou seja, a paleta de cores, Uhum. tipos de letra, enfim, a forma como vamos comunicar, não é? O tom de voz. Depois vem a estratégia, e isto é sempre muito alinhada aos objetivos do PT. Sei lá, por exemplo, um PT que só dá presencial é uma estratégia diferente para um PT que queira vender o seu serviço de acompanhamento online, por exemplo. E vermos aqui um bocadinho os conteúdos para cada etapa do funil, aqui a jornada do cliente, e só depois é que começa a fazer aqui um calendário editorial, ou seja, o calendário com as ideias dos posts, o que vai estar sempre aqui em comunicação com o PT, ou seja, imagina, eu faço um calendário editorial com as ideias que eu acho que são indicadas para o que o PT deseja, para o objetivo dele, e isto é sempre troca de feedbacks. Até porque isto é uma parceria. Eu digo sempre isto, que é quando eu trabalho para um PT, não é? Eles contratam os meus serviços, mas eu nunca vejo isto como eu trabalho para ele, eu trabalho com ele. Não é? O sucesso dele será sempre representativo do meu trabalho também, então eu quero sempre que eles tenham um sucesso enorme, por isso é que tem que haver sempre esta comunicação hum, e feedback. E pronto, e só depois é que começa aqui, ok, tenho aqui as ideias dos conteúdos, tudo o que seja imagens estáticas ou carrosséis. Claro, a pessoa, o PT, tem que me entregar, ou seja, os conhecimentos, o conteúdo em bruto, no sentido, não é? Os conhecimentos do PT, claro que isso eu não tenho, ele é o especialista, ele tem que me passar isso. Certo. Tudo o que seja vídeos, eu faço roteiros, ou seja, no clipe 1 dizes isto, clipe 2 dizes isto, clipe 3 dizes isto, mudas de cena, fazes isto, ou seja, eu entrego aqui, como eu não faço a captação dos conteúdos, não é? Impossível fazer por todo o Claro. país. Eu dou aqui esta organização e estrutura ao PT para ele, ok, é só pegar nisto, agarrar num dia, ir uma tarde, o telemóvel e gravar. Boa, ou seja, tens essa parte também. Existe aí uma parte que é importante, que é a parte, por exemplo, do compromisso também, não é? Ou seja, existe uma cobrança positiva da tua parte que é, olha, tens que me entregar isto, ou tens que me gravar isto. E isso também pode ser aqui interessante, é quase como um PT do marketing das redes sociais para os PTs, no fundo. Uh, Tu falaste aí numa questão que eu gostava de que aprofundasses mais, que é, tu falaste que existem estratégias diferentes para quem trabalha presencialmente versus quem trabalha online. O que é que tu diferencias, por exemplo, num PT que te procura para potenciar um negócio em termos de acompanhamento online ou outro modelo qualquer online versus um PT que te procura para potenciar um negócio presencial? Uhum. Olha, a questão do acompanhamento online é que pode ser uma comunicação muito mais abrangente, no sentido, até depois isto em nível de tráfego, não é? De publicidade, de anúncios, conseguimos chegar a muito mais pessoas, enquanto que no presencial, quando as pessoas vendem. Assim, a nível de estratégia de conteúdo e posicionamento, é a mesma coisa, porque nós queremos é que o PT seja percebido como autoridade e como referência, e isso é igual tanto para o online como para o presencial. Aqui as diferenças têm muito a ver com comunicação, às vezes depende se o presencial dá num ginásio ou num estúdio específico daquela zona, depois também os anúncios vão ser sempre muito direcionados simplesmente para aquela zona, que eu também ajudo os PTs nesta parte dos anúncios quando o budget ainda é baixo, quando o budget já é alto, eu já digo que recomendo sempre alguém, porque não faz sentido. Hum, mas é basicamente até isto, a nível de presencial e online, posicionamento igual, porque é o que é, e é mais até na parte dos anúncios. Ok, boa. Sim, essa era a ideia que eu tinha, ou seja,
Eu estava a tentar perceber como é que poderia diferenciar a estratégia em termos de conteúdo orgânico para um e para o outro, porque, por exemplo, ok, no acompanhamento online eu se calhar consigo, sei lá, lançar anúncios, no caso dos anúncios de tráfego pago, eu não estou limitado em termos geográficos, mas se eu trabalhar presencialmente, se eu for fazer anúncios, aí eu vou ter que ter ali a localização em conta, não é? Não faz sentido eu estar a promover um serviço ou eu estar a promover um post para o país inteiro quando eu trabalho em Sintra ou em Lisboa. Então também é um bocado por aí. Porque pode ser, no fundo, pode ser dinheiro deitado ao lixo, no sentido em que eu só estou, sei lá, se eu tiver só a 3 seguidores, mas eu trabalho presencialmente, não me faz muito sentido eu ter seguidores de todo o lado, a não ser para o ego, não é? Ou a não ser que eu um dia mais tarde queira capitalizar esses seguidores com outro tipo de serviços. Tu também fazes essa parte, já percebi que até um determinado ponto até podes fazê-lo, Uhum. mas mais ou seja, mais especificamente no botão promover, provavelmente, ou mesmo também no gestor de anúncios. Sim, também no estudo de anúncios, também no Ok, Meta Business. Mas lá está, como não é a minha especialidade, eu faço e ajudo os meus clientes a isso quando eles também querem investir tipo 50 euros, 100 euros, certo. 150. Quando é um budget tão baixo, também qualquer gestor de tráfego também ia dizer a esta pessoa: olha, não faz sentido este budget tão baixo. Então aí ajudo, mas quando começa a ter uma proporção maior, já não faz sentido ser eu a fazê-lo, porque lá está, não é a minha especialidade, e então Certo. aí ter um especialista que consiga realmente oferecer um serviço mais completo. Ok, boa. Imagina, eu agora estou a começar a minha página, comecei agora, estou a iniciar este processo de criação de conteúdo e, e era e as coisas vão mudando, não é? Ao longo do tempo. Nós sabemos que, por exemplo, é cada vez mais desafiante o trabalhar no orgânico. O algoritmo vai entregando cada vez menos, naturalmente, ou seja, um pouco também que é aquilo que é o capitalizar do produto deles, que são os anúncios, etc. Então vão entregando menos. Eu estou a começar agora, quero investir nas minhas redes sociais. O que é que tu me dirias para fazer? Ou seja, eu enquanto PT começo a produzir conteúdo, quais é que são assim os pontos fundamentais para eu ter em consideração quando eu começar agora a criar conteúdo? Sim, olha, primeiro que tudo, perceber o público-alvo que quer, ou seja, as pessoas querem impactar, porque isso vai depois impactar tudo o resto do conteúdo e do perfil. Perceber qual é que é o público-alvo com quem querem trabalhar. E isto às vezes não tem que ser o típico, sei lá, emagrecimento, ou hipertrofia, ou tonificação, ou para mulheres. Há tão uma vasta gama de áreas que os PTs se podem especificar, hum, para além do o que nós vemos tipicamente. Isto até vê-se muito no Brasil, até há um PT que tem muito sucesso, que é PT para pessoas que têm dores no joelho. Ou seja, tão específico, não é? Uhum. Então acho que o primeiro passo seria um bocado isso, perceber o público-alvo com quem querem impactar, porque depois todo o resto da comunicação vai ser direcionada para isso e para as suas dores, para os desejos deste público. Depois, olha, terem um nome de utilizador que não seja estranho. E quando eu digo estranho, é cheio de pontos, tipo, imagina, fabio.filipe.personal.trainer. Eu já vi isto. Seja o mais conciso e pequeno e menos pontuação possível. Isto depois vai facilitar aqui o motor de busca, não é? Em conseguires encontrar. Depois, o nome em si no perfil. Hum, o nome da pessoa, né? Do personal trainer. E depois, aqui dizer que é personal trainer. E se já tiver então um nicho específico, o público-alvo, também poder especificar logo ali no título, porque vai facilitar as pessoas a encontrarem a pessoa. Se alguém pesquisar na barra de pesquisa do Instagram, PT, personal trainer, qualquer que seja a categoria, é muito mais provável que essa pessoa vá aparecer. E depois, bio. hum, 3 linhas, no máximo, aconselho eu. Primeira linha é sempre a transformação que proporciona.
Ou seja, como é que aquela pessoa vai ajudar, que transformação vai proporcionar ao seu público-alvo, não é? Qual é que é o ponto A e o ponto B? Como é que aquela pessoa, não é? A transformação, isso é muito importante, que seja super claro quando a pessoa entra no perfil, qual é que é a transformação que aquele personal trainer proporciona àquela pessoa. Segunda linha, elemento de autoridade. E isto pode ser quando sei lá, ainda não se tem muitos clientes, pode ser formação, por exemplo, pode ser quando já se tem mais clientes, pode ser, olha, mais de 200 alunos ajudados, ou clientes, o que for, ou mulheres, quando é esse o público-alvo. E depois, terceira linha, CTA, Call to Action, chamada para ação, que seja clara para entrar em contacto. Isto é muito importante e muitas pessoas erram nisto, não há uma forma clara de entrar em contacto. Às vezes pensam, se a pessoa tiver interesse, ela manda mensagem no Instagram. E muitas vezes não é esse o caso. Temos que ser, às vezes pode parecer estupidez, mas temos que ser super claros, como se estivéssemos a comunicar para uma criança mesmo. E depois ter um link que realmente, ou seja para o WhatsApp, ou seja para uma espécie de Linktree, em que temos ali vários links, seja para uma landing page, seja para o WhatsApp também, para o que for relevante. E depois, olha, ter ali destaques, alguns destaques. Eu aconselho sempre 5, que é importante, não só para PTs, isto é um bocado até generalista, mas para PTs também, que é sobre mim, a pessoa ao entrar ali tem que saber com quem é que poderá estar a ir trabalhar. Cada vez mais as pessoas compram de pessoas e aquele perfil muito genérico ou em que a pessoa não se mostra, não conecta. As pessoas querem cada vez mais saber quem é, que formação é que teve, enfim, partilhar sobre mim, serviços, ou seja, que tipo de serviços é que tem à disposição, testemunhos. Depois, por exemplo, vamos trabalhar juntos, em que explica como é que é o processo de iniciar a trabalhar com aquela pessoa. E assim para a pessoa ao ver isto, vai saber tudo, todos os passos. Ok, não há dúvidas. Quando a pessoa entrar em contacto, a pessoa sabe o que é que vai acontecer. Eu vou entrar em contacto, ele vai-me, sei lá, enviar um questionário, há o pagamento, depois já acontece isto, ou seja, a pessoa já sabe tudo e entra em contacto de forma super tranquila. E depois também podem ter perguntas frequentes. E aqui podem simplesmente destacar quando fazem aquelas caixinhas de perguntas nas stories e perguntas que sejam frequentes ou perguntas que sejam relevantes, destacar aqui. E depois, assim, pronto, isto é logo assim a base do perfil, Boa. não é? Ou seja, é tipo o cartão de visita, aquele antigo cartão que a malta dava, que a pessoa entra no perfil, ok, eu sei quem é esta pessoa, que transformação é que ela oferece, como é que eu entro em contacto, os serviços, enfim, tal e tudo. Isso é a base de qualquer perfil de sucesso. Vá. Boa. Ok, falando no perfil, acho que está super claro. O pessoal já tem aqui muitas dicas que podem implementar. Agora vamos falar do conteúdo em si, ou seja, o que é que faz com que um conteúdo chegue a mais pessoas, com que um conteúdo tenha uma melhor performance, no fundo que me consiga ajudar a crescer mais, neste caso no Instagram, e que esse crescimento depois tenha resultados em vendas, que é aquilo que no fundo depois importa, não é? Uhum, Que é aquilo que põe dinheiro na mesa. claro. Olha, então, tendo aqui o nosso público-alvo bem definido, nós sabemos com quem é que nós queremos comunicar, nós logo aqui conseguimos tirar, por exemplo, 4 dores deste público-alvo, problemas, por exemplo, 4 desejos, sonhos destas pessoas. E é muito trabalhar isto. É batalhar nas dores e batalhar nos desejos. Hum, e depois há aqui uma estratégia que é usada até no Brasil, pelo Yeser, quem eu conhecer é um guru das redes sociais, que ele fala muito isto. É uma estratégia de conteúdo que ele chama de COCA, que é conexão, objeção, autoridade e conexão. Conexão, objeção, crescimento e autoridade. Desculpa. Ok. Ou seja, fazer aqui conteúdos de conexão, porque não é só fazer conteúdos a dar dicas, ou depoimentos
é bom, ok, mas também conexão, ou seja, partilhar sobre a pessoa, sobre um bocadinho da vida da pessoa. As pessoas gostam muito de ver isto, as pessoas Uhum. conectam as pessoas. Ou até, há muitas vezes até quando, sei lá, o próprio personal trainer passou por algum desafio da transformação que ele está a proporcionar às pessoas, isso conecta muito, ou seja, ok, aquela pessoa passou por aquilo que eu quero passar. E muito falar nisto. Depois, objeção, ou seja, aqui quebrar tudo o que é objeções. Pá, aqueles posts do género: será o acompanhamento online para ti? Ou o que é que os meus alunos dizem sobre o acompanhamento ou sobre os meus treinos? Enfim, tudo o que é objeções que as pessoas possam dizer, ou é muito caro, ou isto aqui, por exemplo, muito caro, trabalhar em objeções no sentido de há muitos posts por aí que é dizes que é caro agora, mas daqui a 10 anos, quando tiveres que ir à farmácia e ou seja, a tua saúde não tiver em dia, vais gastar muito mais. Ou seja, esse tipo de posts, quebras de objeção. Depois, crescimento, e posts de crescimento é tudo o que seja educacional. Dicas, como fazer X exercício, forma errada, forma certa, tudo o que seja nessa base de educar a outra pessoa. E depois autoridade, que é depoimentos, testemunhos, antes e depois. Às vezes até, sei lá, por exemplo, tu tens o podcast, quando partilhas um vídeo do podcast, é um elemento de autoridade. Hum, e depois, Pode ser, olhar. por exemplo, uma entrevista que eles façam com um cliente ou com o Sim, cliente a explicar como é que foi a jornada dele. sim, Eu sim. acredito que às vezes essa parte, por exemplo, no caso dos PTs, e eu batalho também muito com isto, às vezes em mentorias que faço, que é o que se faz menos também, e fazendo-se menos também, porque antes e depois já é muito comum, não é? Ou seja, é muito comum e claro que tem o seu valor, mas também há outra parte que é, se nós juntarmos esse antes e depois, um depoimento em vídeo da pessoa a falar como é que ela fez até chegar ali, o que é que ela passou, o que é que não passou, acaba por também gerar ali muito mais conexão do que só, por exemplo, o antes e depois. Então conseguimos sempre agregar mais valor aí a esse ponto. Sim, eu partilho a tua perspectiva, que é, ou até mesmo às vezes quando mesmo publiquem a foto do antes e depois, porque é daquela coisa que tem logo ali um impacto visual, não é? Certo? Sei lá, ou ser um carrossel em que nos próximos slides falem mais, ou até na própria legenda, e que expliquem mesmo isto, o caminho daquela pessoa, porque é isso que as pessoas se vão conectar. Ok, esta pessoa passava por isto no início, tinha estas dores, sentia isto, tinha estas emoções, estas frustrações. Conecto-me com isto, eu identifico-me com isto. Depois a transformação, qual é que foi ali o clique, como é que foi o processo, depois realmente a transformação e o ponto B, vá. Tudo isto faz com que uma pessoa esteja muito mais inclinada a comprar um serviço teu quando fazes todo ou explicas este trajeto da pessoa. Por isso aí eu concordo contigo, sim, do que apenas aquela foto antes e depois, sim. Sem dúvida. E olha, tu acreditas que neste momento ainda é possível crescer organicamente? Qual é que é a tua visão sobre isso, neste momento? Este canal é patrocinado pelo software Elite Trainer. Poupa tempo e entrega mais qualidade aos teus alunos. Prescreve treinos de forma simples e rápida e disponibiliza-os aos teus alunos numa app 100% personalizada com o teu nome e marca. Clica no link que está na descrição e experimenta grátis. Eu acredito que é possível crescer organicamente, mas é muito difícil. Tens que publicar imenso, ser super consistente, super consistente. Se queres crescer organicamente, e não em 20 anos, ou seja, de forma um bocadinho mais rápida, pá, tens que publicar tipo todos os dias ou muito frequentemente. E eu acho que não faz sentido hoje em dia trabalhar apenas orgânico. Uhum. Isto é um bocadinho, eu vi isto numa palestra do Roberto Cortês, que é, nós gastamos tanto tempo, ou investimos tanto tempo a criar conteúdo, a pensar no conteúdo, nos roteiros, a nos preparar psicologicamente para gravar o vídeo. Gravamos o vídeo, aquele tempo todo de edição, e depois a legenda, passamos tanto tempo a criar aquele conteúdo e depois deixamos-lo ali. É um desperdício de oportunidade. E eu
pronto, a minha especialidade é redes sociais, mas eu acho que a gestão de tráfego, os anúncios são fundamentais. Isto não é preciso ser uma fortuna. Uhum. As pessoas devem começar com pouco. Podem publicar com 1 euro por dia, 2 euros por dia, e veem e testem. Se o post estiver a ter mais tração, deixem estar durante mais tempo. Se virem que está ali um bocado morto, pá, cancelem os anúncios. Não é preciso gastar logo uma fortuna, mas os anúncios são, eu acho, fundamentais para crescer. Pelo menos mais no início, não é? Até ganharmos mais aquela comunidade e aqueles seguidores, eu acho fundamental. Boa. É uma perspectiva com a qual eu concordo. Ou seja, se há uns anos, se calhar, dava realmente para crescer mais facilmente no orgânico, porque o algoritmo entregava muito mais, mesmo que não fossem posts assim com grande qualidade, acabava-se por conseguir, se fosse minimamente consistente. Hoje em dia, as performances dos posts são muito dispares. Eu tenho um post que sei lá, eu faço muito isto, eu reciclo muito posts. Já tenho um monte de conteúdo criado, então vou reciclando posts. E vejo, por exemplo, um conteúdo que há um tempo atrás viralizou, hoje se eu postar outra vez vai ter uma performance muito pior. Ou de Uhum, repente tenho um post que eu acho que isto aqui não é nada de especial, mas depois de repente viraliza. Ou seja, é muito dispar. E essa parte eu concordo. E eu acredito que isso também está incluído, no fundo, na gestão da rede social, porque é uma função também da rede social, uhum. a parte do tráfego pago, a parte do impulsionar e chegar a mais pessoas, e essa é uma perspectiva muito interessante, que é que tu disseste, eu invisto tanto tempo e o meu tempo também vale dinheiro para depois Uhum. ele ser entregue a muito poucas pessoas mesmo. Então acho essa perspectiva muito interessante mesmo. Uhum. Ah, mas ainda assim eu considero que o orgânico é super importante, extremamente importante. Como é que tu achas que o orgânico pode ajudar os PTs a conseguirem mais vendas ou a potenciar mais vendas? Sim, olha, só o facto de termos aqui uma presença ativa, uma presença constante nas redes sociais, nos posicionarmos como realmente especialistas naquela área, para aquele público-alvo, hum, aparecermos constantemente, isto vai fazer com que, primeiro, se a pessoa já te seguir, hum, vai estar ali constantemente a criar ali um pouco de desejo, na verdade, não é? A pessoa vê, ok, aquele PT sabe do que fala, aquele PT tem conhecimentos na área, tem resultados, outros depoimentos de outros clientes, e quando a pessoa estiver no momento pronta para comprar, vai fazê-lo daquela pessoa. Enquanto um PT que não apareça nas redes sociais, isto falando mesmo no orgânico, um PT que não apareça nas redes sociais não tem isto, não é? Por exemplo, muitas vezes é isto que já me disseram, que é os PTs no presencial dependem muito, por exemplo, de avaliações físicas dos ginásios para fechar clientes. Porque é ali aquele momento em que eles têm com aquela pessoa para fechar. A questão é que quando não fecham, quando a pessoa diz que não é o momento, fica ali, morre. Enquanto que se tiver trabalho nas redes sociais, uma presença ativa nas redes sociais, por exemplo, se a pessoa disser opá, isto não é o meu momento, financeiramente ainda não estou aí, o que for, qualquer que seja a objeção que a pessoa use, pode passar ali o Instagram, não é? E a Boa. pessoa, ao seguir, durante algum tempo, vai alimentando ali. E quando a pessoa estiver no momento para comprar, vai se lembrar daquele PT. E Isso é vai uma dizer, olha, excelente dica. Uma vou excelente. comprar aquele. Boa, boa, gosto. Acho que é uma excelente dica, sim, sem dúvida. Nunca tinha pensado nisso, porque no fundo é que tu estás ali a utilizar o offline quase como, ou seja, passar a pessoa offline, mas depois passar-te a seguir online, tu vais alimentando com conteúdo, a pessoa vai vendo, vai vendo, vai vendo, e ao fim e ao cabo estás a prepará-la para um momento que pode ser o momento em que ela está preparada para fazer a compra, porque nós sabemos, tanto no online como no offline, pode não ser simplesmente um momento, pode Uhum. simplesmente não ser aquele momento em que a pessoa está preparada para dar mais um passo e acabar por adquirir esse serviço de valor mais elevado. Há bocado tocaste num Sim, que eu. ponto. Diz, Ai, diz, desculpa. diz, diz. Já vou, já Ah, vou. Já ia mais à frente, mas continua. queria dizer que há muitos PTs que me dizem a mim também, e eu Sim. sei, que é isto, é
eu só dou treinos, só tenho um serviço do presencial, não vale a pena ir para o online, não vale a pena ter uma presença nas redes sociais, porque eu só dou os serviços presenciais, não tenho um serviço online, então não vale a pena. E isto está muito errado, muito, muito errado. Isto, o exemplo que eu dei das avaliações físicas é um exemplo, Sem não dúvida. é? Por isso é que eu acho que estar nas redes sociais é, é Sim, fundamental. e hoje cada vez mais, quando uma pessoa conhece outra pessoa presencialmente, não é? Isto mesmo é quase transversal a tudo, ela provavelmente vai ver onde é que ela está online, não é? Vai ver o perfil, vai ver o que é que ele faz, e estando nesse ambiente, e até posso transferir isso até para as aulas de grupo, por exemplo, um professor de aulas de grupo tem conexão ali com muita gente ao mesmo tempo. Então tem ali Uhum. muitas pessoas que são potenciais pessoas que podem passar a seguir e um dia vamos imaginar que esse professor se lembra e lança um produto de aulas online. Aulas de grupo online, ou em direto, ou gravadas, o que seja. Já tem ali uma audiência que o conhece, que já fez aulas com ele e que provavelmente vai estar muito mais predisposta a comprar. Então, sem dúvida nenhuma que é uma excelente dica aqui que podem seguir. Uma das coisas que tu falaste há pouco, e é uma das grandes dificuldades que me chega por parte dos personal trainers, tem a ver com a consistência. Ou seja, eles não Uhum. conseguem ser consistentes a postar. E eu vejo isto muito a acontecer. Muitos recorrem, dizem, perguntam-me o que é que podem fazer para ser mais consistentes, etc. Um, e eu vejo isso, que é, às vezes há aquela ideia que eu lanço aqui uns posts e de repente tenho aqui já montes de seguidores e já consigo vender, etc. Mas a verdade é que é preciso consistência. O que é que tu dirias a um personal trainer que tem esta dificuldade? Que formas, que estratégias é que ele pode ter para se tornar mais consistente na produção de conteúdo? Olha, o que eu diria a um personal trainer que tem esse problema que é, primeiro que tudo, eu percebo-te. Eu passo pelo mesmo, acho que todos passamos pelo mesmo. Hum, Depois, olha, acho que o fundamental é organização e perceber e realmente ganhar consciência do potencial que é as redes sociais. E quando temos esta consciência que é pá, o digital é incrível e pode proporcionar pá, coisas incríveis aos nossos negócios, começamos a priorizar isso mais, porque muitas vezes pá, desvalorizam, muitas pessoas desvalorizam porque não têm pá, esta consciência, sabem que é importante, mas meio que ali, deixa para depois. Ganhando consciência que o digital pá, é incrível e pode transformar os vossos negócios, hum, comecem-se a organizar. Olha, eu uso o Notion, eu acho que tu também usas, que eu já vi alguns conteúdos teus em que tu partilhavas que usavas o Notion. Epá, usem que plataforma for, criem um calendário, organizem-vos e criem num dia por mês, criem as ideias. E não, pá, não tem que ser perfeito. O conteúdo não tem que sair logo perfeito. É normal. Pá, agarrem no telefone. A câmara não tem que ser toda XPTO, não tem que ser uma câmara profissional, não tem que ser um microfone profissional, eles não têm que saber editar de forma como um videógrafo. Não é importante, mas comecem e agarrem num calendário, num dia, numa tarde, manhã, o que for, escrevam as ideias, o que for vídeos, façam um bocadinho aquilo que eu disse de roteiros. Olha, vou dizer isto, quero dizer isto, aqui se calhar posso mudar uma cena e depois pá, vão para um sítio, pá, no ginásio, o que for, e gravem os conteúdos. Isto num dia conseguem gravar os conteúdos para um mês. Isto, olha, é melhor gravar conteúdos, sei lá, 8 posts por mês, ou seja, 2 posts por semana, é melhor do que nada. E já é muito bom se forem consistentes com 2 posts por semana. Portanto, é um bocadinho aqui organização e perceberem, olha, é só preciso tipo um dia, vá, por exemplo, uma manhã para se organizarem e uma tarde para gravarem. Se vocês conseguirem tirar isso, pá, o vosso negócio vai alavancar imenso. Boa. Há uma coisa que eu também acho que é importante nesse ponto, que é, não sei se tu concordas comigo, que é a gestão de expectativas. Ou seja, a gestão Uhum. de expectativas porquê? Porque eu começo a produzir conteúdo. Eu até começo consistente, faço, sei lá, durante umas semanas estou ali sem falhar, todos os dias a colocar posts e faço um mês e pouco.
e depois digo assim, fogo, isto está-me a dar um trabalho do caraças e eu não estou a capitalizar isto, ou seja, estou aqui a ter muito trabalho e isto não me está a dar o retorno que eu esperava que desse. Então como é que tu geres esta expectativa de o trabalho que eu estou a ter versus o retorno que eu tenho neste caso? Olha, é muito engraçado que tu fales disso, que é fundamental. Alinhamento de expectativas é super importante no meu trabalho, porque há muito esta percepção de, ok, vou começar a fazer posts consistentes, daqui a um mês tenho não sei quantos mais 1000 seguidores e vou ter montes de clientes a baterem-me à porta. Isto não é a realidade. Isto não é a realidade. É difícil, mas eu tento sempre ter esta conversa no início, quando começo a trabalhar com a pessoa, que é quais é que são as tuas expectativas para as tuas redes sociais, quais são as tuas expectativas para o nosso trabalho em conjunto, quais são as tuas expectativas em relação a mim, para o meu trabalho, o que é que tu esperas que eu faça e quais são as tuas expectativas para daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, o que for. E um bocado em relação à resposta, desconstruir um bocadinho isto, é dizer logo, olha, isto o primeiro mês, principalmente, é muito trabalho de bastidores. Segundo mês começamos realmente a publicar ativamente, mas não vais ver logo ali um crescimento incrível, vá. Isto é um trabalho contínuo, mensal, e sei que isto às vezes é difícil perceber ou difícil Digerir. para as pessoas em geral, sim, é do género, estou a investir, por exemplo, num serviço das redes sociais e eu quero logo ter retorno ou quero logo ter, sei lá, Até 10 porque clientes. vivemos nessa era, não é? Vivemos na era do imediato. Exato, Portanto, de gratificação imediata, mas isto nas redes sociais a verdade é que não é real. claro. Assim, pode acontecer de forma completamente única, ou uma pessoa ou outra, assim, de repente viralizar e de um dia para o outro ter Certo? milhares de seguidores, mas isso não é a norma de todo. E se realmente a gestão de expectativas é super importante Boa. ter e as pessoas terem noção que é um trabalho realmente a longo prazo, a médio e longo prazo. Certo. Eu acredito que é mesmo a longo prazo, ou seja, podem aparecer resultados antes, não é? E às vezes até a curto prazo, em alguns casos, mas depois é um trabalho de longo prazo no sentido em que se eu quiser continuar a capitalizar, eu vou ter que continuar a aparecer todos os dias. Então o jogo hoje em dia é o jogo da atenção. Se eu deixo de aparecer, é quase como se eu deixasse de existir num sentido em que eu não vou estar a expor a minha marca, não vou estar a expor o meu negócio e não vou estar a relembrar as pessoas que eu existo e que eu estou aqui para ajudar a resolver o problema quando assim for o caso. Olha, e falando Falamos. desculpa interromper. Diz. Desculpa interromper. Força. Falando um bocadinho nisto do longo prazo, queria só partilhar aqui uma coisa incrível que aconteceu, que nem eu estava à espera, nem este meu Uhum. cliente estava à espera, e Boa. isto tem a ver aqui com o facto do longo prazo, médio e longo prazo, que é, eu trabalho com um cliente há sensivelmente 3 meses, e o objetivo era realmente vender o acompanhamento online. E então o nosso trabalho foi focado nisso. E com o nosso trabalho consistente, hum, diário, mensal, semanal, constantemente a aparecer nas redes sociais, fez com que esta pessoa, este PT, tornasse referência não apenas ao seu público-alvo e a autoridade ao seu público-alvo, como a outros PTs. O que é que começou a acontecer? Este meu cliente começou a vender mentorias a outros PTs que entravam em contato com ele e diziam: "Opá, estás a fazer um trabalho espetacular, estou a ver que estás a ter imenso sucesso nas redes sociais, tipo, ajuda-me." Então Hum. começou a vender mentorias a outros PTs, por causa disso. Ou seja, Brutal. isto é a prova viva do longo prazo, ou seja, de Yeah. criar aqui notoriedade e autoridade, não só para o público-alvo, mas assim, em geral, como pá, empresário, como pessoa que tem o seu negócio. Claro, E- boa, muito bom exemplo. Eu ia te fazer agora outra questão, que é ó, na parte, ok, temos a parte dos posts, etc. E depois temos também ali a componente, sei lá, dos stories. Que dicas é que tu davas, por exemplo, para trabalhar stories? O que é que. Porque às vezes existe essa coisa, que é eu sei o que é que publico, mas depois nas stories o que é que eu faço? Eu estou aqui meio perdido, não sei o que é que eu hei de fazer nas stories. O que é que tu dirias? Sim, isso é uma dúvida muito frequente também.
E as stories, olha, as stories eu tenho doi duas, 2 insights, vá. Sim. Um que é publicar também o seu dia a dia e as suas rotinas, porque as pessoas gostam de ver isso. Às vezes pensamos: "Epá, ninguém quer saber do meu dia, o que é que eu ando a fazer". Não é verdade, as pessoas querem saber. As pessoas são cuscas. Isso as pessoas querem saber o que é que tu andas a fazer, como é que é o teu dia, a tua rotina, as pessoas querem saber. Ou seja, isso logo aí, mostrar o teu dia, sei lá, mostrar os treinos que estás a dar com os teus clientes, se estás a prescrever um plano de treino, pá, mostrar esse processo, ou seja, partilhar aqui o que é a rotina de trabalho. E também vida pessoal, atenção. E Uhum. depois, fazer aqui o uso de caixinhas de perguntas, o uso de sondagens para gerar aqui interação. E é muito importante, fazer aqui, por exemplo, uma sequência tipo de 2, 3 posts em que tu começas a falar, de uma dor, por exemplo, isto às vezes pode ser inventado no sentido, pode ser nem ninguém tenha entrado em contacto contigo e dizer: "Olha, tenho esta dor, ou isto e isto", mas podes começar uma sequência de stories assim: "Olha, entraram em contacto comigo, tinham esta dificuldade, nã próximo slide, também tens esta dificuldade ou este problema", e depois no terceiro slide fazer uma caixinha de perguntas, "O que é que te falta neste momento para ultrapassar este obstáculo?", por exemplo. E depois conforme as respostas, e isto aqui quero deixar assente que é, quando estamos a começar nós não vamos ter respostas, Claro. ou muito poucas. Malta, não há problema, é normal. O que é que vocês fazem? Vocês respondem às vossas próprias perguntas, às vossas próprias caixinhas de perguntas. Malta, não há problema, ninguém vai saber e Uhum. simplesmente vai parecer que, pá, para as outras pessoas que não têm tanta noção disso, vai parecer que houve outras pessoas que fizeram estas perguntas ou estas respostas nas caixinhas de perguntas. Quando não há respostas, façam vocês mesmos, não há problema nenhum. E depois, publiquem essas respostas à caixinha de perguntas, sempre com a intenção de que a solução para aquilo é o vosso serviço. Ou seja, vocês começaram aqui com uma sequência em que mencionaram uma dor, há ali um segmento de pessoas que se vai identificar com aquilo, e depois, nas respostas às caixinhas de perguntas, sempre direcionar, ou seja, dar, claro, conselhos e dicas úteis e aplicáveis para a pessoa, mas depois dar assim uma chega ao vosso ao serviço. Tipo, não há problema nenhum, pá, vender. Se vocês entregam um serviço, se entregam um serviço bom, a pessoa só tem a ganhar com isso. Ou seja, entregar ali valor, claro, sempre, dicas, mas também depois sempre um bocado puxar ali a solução que é o vosso serviço. Boa, boa, excelente. Acho ótimo. E porque é mesmo uma dificuldade que eu vejo que muitos PTs têm, é o que é que eu faço nas stories, e essa questão eles próprios colocarem as questões nas caixas, etc. Para além de conseguirem criar conteúdo a partir daí, há outro ponto que é, muitas vezes o que acontece é, quando eu começo a dar respostas, encoraja outras pessoas a colocarem Uhum. as suas questões e a haver mais perguntas também para responder, e é Certo. excelente. Outra coisa que eu poderia dizer em relação às caixinhas de perguntas e à resposta é que muitas vezes esse conteúdo, sei lá, se por exemplo gravarem um vídeo a dar a resposta, muito facilmente transformam aquilo em conteúdo que podem colocar num reel. Pode ser uma Exato. dúvida comum ou algo comum que acontece, então estou ali, ao mesmo tempo que eu estou a responder a perguntas, eu estou a criar conteúdo, estou ali a rentabilizar tempo também em termos de respostas. Sim, sim. Melanie, quando é que tu achas que é o momento, por exemplo, de recorrer a um serviço de social media, no caso, um serviço como tu prestas aos PTs de gestão das redes sociais? Quando é que tu consideras que poderá ser um momento, não, sabendo que não existe um momento ideal, não é? Mas qual é que tu consideras que seja um momento, ok, eu preciso de alguém aqui para me ajudar nesta parte? Olha, Qual é há que é a vários tua momentos, sim, olha, há vários momentos em que, é aplicável. O mais comum é mesmo a falta de tempo. Já tem uma agenda relativamente cheia e o tempo meio que sobra, eles estão a gastar a criar conteúdo, mas eles querem passar tempo com eles ou elas, atenção, querem passar tempo com a família, com os amigos, e pá, e acabam por não ter, porque têm agenda cheia de tal maneira, hum,
que é isto, vivem para o trabalho. E isso é uma grande frustração de muitos PTs. É um feedback que eu tenho dos meus clientes que é, pá, comecei a ter muito mais tempo para mim e para eu desenvolver o meu trabalho, os meus serviços. Esse aí é logo um dos momentos que é, estás sem tempo, ok, tens de delegar. Outro momento é realmente quando não se- o PT ou a PT não sabe o que fazer nas redes sociais. Não sabe que conteúdo criar, há ali mesmo uma fricção muito grande para o fazer. Hum, Epá, aí tem que delegar porque é fundamental estar nas redes sociais e se não o conseguem fazer, pá, peçam ajuda. Opá, às vezes, olha, mesmo que às vezes não se algum cliente estiver a ouvir isto, não tiverem num momento ainda financeiro para investir num serviço como o meu, num gestor de redes sociais, pá, entrem em contacto comigo, perguntem-me, eu estou super disposta a responder, a dar dicas, a dar conselhos, mesmo olhar para o vosso perfil e dar-vos umas dicas de forma gratuita, lá simplesmente porque querem mesmo entregar valor e vejo que as redes sociais são super importantes para os PTs. Portanto, mesmo que pessoas que ainda não tenham, estejam neste momento dispostos financeiramente a dar esse passo, mas falem comigo, não é? Acho que isso hum, é sempre uma ajuda. Boa, eu concordo, ou seja, eu acredito que podem haver aqui várias fases na jornada em que pode ser interessante ter uma ajuda, ou seja, vejo para quem está a começar, vejo para quem Uhum. já tem muito trabalho e aí então eu acho que faz todo o sentido que é, eu vou-me focar naquilo que é o mais importante para o meu negócio, que é eu estar presente com os meus clientes, eu cuidar deles, etc. E delegar uma outra parte que é a gestão das redes sociais e com isso comprar o meu tempo de volta também, não é? No fundo é um pouco isso que importa. Olha, qual é que é o livro ou livros que mais vezes ofereceste como presente e por que Ui. motivo? Ou então, se caso não ofereças livros, quais é que são assim os livros que mais impacto tiveram influência na tua vida? Uhum. Olha, não sou muito a oferecer livros, mas diria que um livro que realmente me impactou, e já o li há algum tempo, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Uhum. Trouxe-me aqui muita clareza a nível de literacia financeira e do que é que eu a forma como eu vejo as coisas hoje em dia, e isto é um bocado do que se fala hoje em dia, não é? A liberdade financeira, deu-me aqui insights incríveis que eu antes não tinha, foi mesmo assim um abre-olhos, e eu aconselho sempre este livro a toda a gente. Boa, boa. Se pudesses ter um enorme cartaz luminoso em todo o lado, com qualquer coisa escrita, o que é que seria? Epá, perguntas complexas. É só para terminar. Hum, Deixa-me pensar um bocadinho. Pode ser algo que tenha tido impacto para ti, algo que tu leves como, sei lá, como mantra, como na tua vida, algo que, Ok. que te inspire. Ok, podia ser. Isto é uma frase que eu adoro, que é começa mesmo não estando preparado. Que é nós, Boa. a verdade é que nós nunca estamos preparados para nada. Nós começamos sempre não preparados. Nós começamos sempre. Pá, quando começamos, é aquela frase também típica, quando começamos preparados, começamos tarde. Então eu acho que diria isso, né? Começa mesmo não estando preparado. Isto também é muito disto nas redes sociais. Pá. Começa a criar conteúdo. Não está super profissional, pá, faz na mesma. Não tens um iPhone, uma câmera toda profissional, faz na mesma com o que tu tens. É um bocado isto, começa antes de estás preparado. Boa, perfeito. Melanie, muito obrigado por teres dedicado aqui este e despendido este tempo comigo aqui hoje. Pessoal, para seguirem a Melanie, marketing para PTs, é só pesquisarem. Está simples, como a Melanie disse, está simples, é fácil vocês encontrarem. Marketing para PTs. Se precisarem da ajuda da Melanie, se não precisarem, sigam também, porque ela vai partilhando por lá dicas que vocês podem aplicar nos vossos Instagrams e não só. Então,
é isso, Melanie. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo valor que acrescentaste e obrigado, pessoal, por terem assistido e ouvido, neste caso. Melanie, fico com as últimas palavras para ti. Olha, obrigada mesmo pelo convite em vir aqui. Epá, é mesmo incrível o trabalho também que tu fazes e estarmos aqui a partilhar juntos, não é? Para o nosso público-alvo, que é os PTs. Para a malta que está a ver em casa, PTs, olha, sigam, mesmo que não estejam no momento de comprar um serviço de redes sociais, pá, sigam-me à mesma. Eu estou sempre a dar dicas. Mesmo vocês não estejam num momento de realmente financeiro de fazer este passo, mandem-me as vossas dúvidas, mandem-me mensagem, pá, peçam-me realmente ajuda, não há problema nenhum, eu vou responder a toda a gente, e tentar entregar o máximo valor possível. Acho que é isso. Boa. Pessoal, obrigado, Melanie, e vemo-nos no Obrigada. próximo episódio.